Oi, tudo bom? Então, vamos continuar falando para você do que Deus fez na minha vida, como foi a minha transformação. Lá no livro de Joel, capítulo 2, versículo 32, está escrito assim: E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte de Sião em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dia, e nos restantes que o Senhor chamar. Eu quero falar para você da importância de invocar o nome do Senhor. E esse versículo aqui, ele expressa muito bem a misericórdia de Deus pela nossa vida. E eu vou contar para você como Deus tocou na minha vida. Fique conosco. Então, eu quero que você deixe seus comentários já aqui para que eu possa, de repente você ter uma história parecida com a minha. Conte aqui para que nós possamos apresentar para os outros como foi a sua vida, como foi a sua história. E eu não conhecia essa parte da palavra de Deus. Na verdade, eu nem conhecia Deus, né? E então, quando eu cheguei em casa, o meu colega, eu quis deitar e o meu colega disse: não deita que tu vai morrer. Eu não sentia nada no meu corpo, mas ele disse que a minha mão estava roxa, as duas mãos. O meu rosto estava roxo, o meu sangue estava coagulando devido àquela mistura de cogumelo com vinho. Eu estava morrendo e achando que estava tudo bem. E ele disse: não fecha o olho, porque se tu fechar o olho, tu vai morrer. E eu fiquei naquela agonia, assim, eu ficava tranquilo. Só que alguma coisa estava me tomando, sabe? Alguma coisa estava me tomando. E eu senti a ponta do meu pé esfriando e senti umas bolhas de sabão no meu ouvido. Ele disse: se tu fechar os olhos agora e tu dormir, tu vai morrer. Mas eu não tinha força, eu não conseguia dominar, eu não conseguia ficar acordado, eu não conseguia ficar com o olho aberto. E quando o meu pé começou a esfriar, eu comecei a entrar num lugar muito escuro, eu já não via mais ele daí. Eu entrei num lugar muito escuro, mas muito, muito escuro. Era uma imensidão, era um mar, não tinha fim, era infinito. E eu escutava o gemido, eu escutava como se alguém estava gemendo, sabe? Era um gemido assim, tremendo. E eu ficava ouvindo aquilo e era uma escuridão muito grande, mas ainda ouvia a voz dele. E a voz dele começou a ficar baixinha. E ele chegou e gritou. Ele tocava em mim, eu já não sentia mais ele tocar em mim. E ele disse: grita pelo Deus da tua mãe. Porque uma vez eu tinha dito para ele que a minha mãe tinha se convertido. Isso há muito tempo atrás, a minha mãe tinha se convertido. E um dia ela disse, ela e meu irmão, que ela ia ficar orando por mim. E não fazia muito tempo que ela tinha se convertido. Fazia pouco tempo que ela tinha se convertido. E ele disse, eu tinha dito para ele isso, então ele achou estranho e ele disse: clama pelo Deus da tua mãe. Clama pelo Deus da tua mãe. Mas eu não, sabe quando você tem um pesadelo e você não consegue falar e não sai nada da tua boca e mesmo que tu tente não sai? Então, aconteceu assim comigo. Eu tentava falar e não saía nada. Eu tentava gritar e não saía nada. Nada saía da minha boca. Por mais que eu tentasse, não saía. E ele insistia comigo. Eu já estava aceitando, já estava entrando num lugar muito escuro, muito escuro.
E de repente ele gritou de novo, grita pelo Deus da tua mãe. E eu escutei a voz da minha mãe e a voz do meu irmão mais velho orando. Impressionante. Quando eu ouvi aquela voz, eu dei um grito. Deus da minha mãe. Mas não saiu voz. Não saiu nada. Não saiu voz, não saiu nada. E então eu escutei de novo eles orando. Você entendeu o que é uma oração intercessória? Você viu a importância da oração intercessória? A minha vida, naquele momento, estava dependendo de uma oração intercessória. Alguém estava intercedendo por mim. Alguém estava me apresentando a Deus. Alguém estava fazendo o quê? Invocando o nome do Senhor. E naquele momento, eu precisava invocar o nome do Senhor para ser salvo. Mas as palavras não vinham. Eu não conseguia falar. Eu não tinha força. Eu estava totalmente dominado por aquela situação. Estava sendo levado para um lugar que eu não queria ir. Isso acontece. Um pesadelo, eu tive pesadelo dessa natureza. A gente vai para um lugar onde a gente não quer ir. A gente é levado. Eu estava indo. Olha a importância da oração intercessória. Alguém está intercedendo por você. Por isso que você está nessa situação. Tranquilo, mais sossegado. Por isso que você foi livre de tanta coisa. Que alguém está orando por você. Intercedendo por você. Em toda a minha vida, nos outros episódios nos outros 2 vídeos que eu contei para você, alguém estava orando por mim. Por isso eu fui livre de tanta coisa. Nunca desista de orar pelo seu filho, pela sua esposa, pelo seu esposo. Nunca desista de orar. Nunca deixe de invocar o nome do Senhor. Não desanime. Por mais difícil que seja, não desanime. Aí você pode dizer assim para mim, é muito fácil você falar. Você não está na minha pele. Justamente, eu não estou na sua pele. Você tem toda a razão. Eu não estou em você. Mas uma coisa é certa. Eu passei por isso que você está passando. Na última tentativa, eu dei um grito muito forte. Eu lembro como se fosse hoje, quando eu dei aquele grito. Um grito de desespero, mas eu gritei, Deus da minha mãe. Uma vez. Só isso. Eu só tinha uma chance. Mais uma chance eu tinha. Só mais uma chance. Quando eu dei este grito, Deus da minha mãe. Eu voltei ao normal. Literalmente, eu voltei ao normal. Tudo sumiu da minha vida. Eu voltei ao normal. Eu fui curado instantaneamente. Imediatamente eu fui curado. E o meu colega, quando ele virou de costa para mim, ele parecia Satanás. De costa. E de frente era o meu amigo. Foi uma coisa muito louca na minha vida. Muito louca. Naquele momento, eu fiquei conhecendo a verdade que eu não conhecia. A minha mente se abriu numa tal maneira, numa velocidade tão grande, que eu fiquei impressionado com as atitudes que eu comecei a tomar. Eu comecei, então, a me aproximar de Deus. Está ali na palavra dele.
eu pensei em invocar o nome do Senhor, porque a minha mãe já invocava, o meu irmão invocava. Naquela época, não tinha celular, em 82. Então eu não tinha como me comunicar com a minha mãe, com o meu irmão. Eu estava literalmente sozinho. Mas uma coisa interessante aconteceu na minha vida. Eu estava feliz. Eu não sei como, mas eu me sentia feliz. Sabe, parecia que alguma coisa tinha mudado na minha vida. Lembra quando eu falei, se você não tem intenção de ser salvo, de buscar salvação, não se preocupe com a opinião dos outros. Foi isso que aconteceu na minha vida. Preocupação da salvação, desejo de ser salvo. Agora eu tinha vontade de conhecer o Deus da minha mãe. Por quê? Porque eu fui impactado por ele, por essa situação. Eu fui impactado. Se você está sofrendo, está nessa... Calma! Deus tem um projeto para você. Deus tem um plano para você. Aí você pode perguntar, e o que mudou na tua vida? Muita coisa. Naquele momento, eu entendi que eu não poderia, por minhas próprias forças, entrar em outro mundo. Eu entendi que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Por muitos minutos eu parei pensando sozinho. Eu me parei pensando sozinho, parava. E eu dizia para mim mesmo, mas eu preciso mudar. Eu não entendia. A única coisa que eu sabia é que Deus tinha me livrado da morte. Isso eu era ciente de que Deus tinha me livrado da morte. E eu, então, impressionado com aquela situação, agora eu tinha um domínio, sabe, sobre algumas coisas que eu antes não tinha, agora eu tinha. Eu tinha tipo uma revelação das coisas, entende? Algumas coisas se revelavam a mim. Por exemplo, eu comecei a perceber que as drogas não iam me trazer nem o benefício e que elas não iam me mostrar um outro mundo, que eu tinha que procurar o outro mundo de outra maneira, mas que as drogas não me traziam. E eu comecei a falar para o meu amigo que a droga não ia resolver nada. E ele começou a achar estranho. Ele começou a achar estranha a minha situação. Eu estava mudando. Eu estava com outra visão. Eu já não era mais aquele rapaz. Deus estava trabalhando na minha vida. Eu ainda não me converti naquela época. Eu estava passando por um estágio. Ainda estava passando por um estágio. Eu não tinha me convertido ainda. Eu queria uma mudança na minha vida a partir daquele momento. Eu queria que acontecesse alguma coisa na minha vida, mas uma coisa de peso. Alguma coisa com que eu pudesse me orgulhar. Alguma coisa com que eu pudesse mudar. Eu precisava mudar a minha vida. Foi aí que começou a transformação. Foi aí que quem invoca o nome do Senhor será salvo. Foi aí que entrou aquela palavra de Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Foi aí que começou eu conheci, entender aquela história. Eu sou a porta. Quem entra por mim, salvar-se-á. E eu comecei a meditar nessas palavras e comecei a trabalhar na minha mente. Continuei usando droga, menos, mas continuei usando drogas. Isso eu não parei. Mas eu queria, agora era diferente. Eu usava droga porque eu tinha abstinência. Não porque eu sabia que ela ia me levar para o céu. Não. Eu tinha certeza que ela não me levava para o céu. E nem ia mostrar um outro caminho para mim, negativo. Precisava agora de Jesus na minha vida. Mas como que eu ia encontrar Jesus? Eu já sabia que Jesus transformava.
Jesus mudava. Mas eu precisava de uma estratégia. Deus estava trabalhando na minha vida. Deus tinha um projeto na minha vida. Deus tinha um plano na minha vida. Jesus tinha um plano na minha vida, assim como tem na sua vida. Assim como Ele vai mudar a sua vida. Assim como Ele vai transformar a sua vida. Ele vai tirar você da morte. Ele vai tirar você desse caos, dessa tristeza, dessa angústia. Ele vai livrar você. Ele vai arrancar de dentro de você toda essa mágoa, tristeza, esse desespero, essa vontade de morrer. Você vai perder, porque Deus vai entrar com providência. Existe alguém que está orando por você. Existe alguém que está preocupado com você e quer lhe ajudar. E vai arrancar essa tristeza, esse desespero que você está passando. Então eu estava entrando num novo ciclo. Agora, eu já não precisava mais das drogas para encontrar o caminho. Agora, só dependia de mim encontrar o caminho que ia me levar à vida eterna. Agora não era mais as drogas. Mas como eu poderia falar com esse Deus, o Deus da minha mãe? Como eu poderia falar com Ele? Aonde que eu ia encontrar Ele? Eu não ia à igreja. Eram mínimas condições de eu ir para a igreja. Sabe aonde que eu ia encontrar esse Jesus da minha mãe? Sabe aonde que eu ia encontrar Ele? Dentro da minha casa. No meu lar. Eu iria encontrar Ele. Mas eu não senti desejo. Não tive força para voltar para minha casa. Não tive força. Sabe o que eu fiz? Peguei um ônibus e fui para Florianópolis. Lá, eu afundei a minha vida. Lá, eu acabei com a minha vida. Lá, eu destruí meus sonhos. Deus tem um propósito na minha e na tua vida. Não saía da minha mente esse desejo de conhecer melhor a Deus. Não saía da minha mente esse desejo de morar no céu. Eu precisava de um encontro com Deus para ir morar no céu. Talvez você esteja sofrendo. Não retroceda se você chegou até aqui, se você está ouvindo esse vídeo, se você está vendo esse vídeo, eu tenho um recado para você. Não passe o vídeo. Comente aqui embaixo, porque eu quero lhe ajudar. Eu vou mostrar para você como Deus mudou a minha vida. Eu tive um encontro com Deus. Eu tive um encontro com Deus. Estava em Florianópolis. Maior sofrimento, maior angústia, maior tristeza, os maiores problemas. Eu estava passando ali naquela cidade. Mas eu tinha dentro de mim já um sentimento de encontrar com Deus. A vontade de encontrar com Deus. O desejo de encontrar Deus. E sabe o que eu fiz? Morando em Florianópolis, eu intentei de ir embora. Porque eu imaginei dentro de casa, lá perto da minha mãe, eu vou encontrar esse Deus que tudo pode. Esse Deus que resolve todas as coisas. Esse Deus da Bíblia, que disse: vinde a mim os cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Eu não sei o que você está passando agora. Não conheço o seu sentimento. Não sei da sua dificuldade. Mas uma coisa eu posso dizer para você. Deus está esperando por uma decisão sua. No próximo bloco, no próximo vídeo, eu vou mostrar para você. Vai ser um vídeo mais longo. E nesse vídeo, eu vou mostrar para você como é que Deus transforma
a vida de uma pessoa, como Deus muda, o meio que Deus usa. Será que Deus transformou a minha vida? Será que realmente? E como Deus fez isso? Usou alguém? Colocou alguém no meu caminho? Ou eu encontrei Jesus sozinho? Ou ninguém pregou para mim? Eu simplesmente me converti sozinho. Portanto, escute só. Próximo vídeo, eu vou dizer para você o que aconteceu na minha vida. Eu me converti sozinho ou alguém pregou para mim? Onde eu estava quando Deus falou comigo? E Deus falou comigo, como Ele está falando com você. Deus falou claramente para mim o que eu tinha que fazer. Então, aguarde o próximo vídeo e eu vou passar para você como foi, o que aconteceu. Deixe o seu comentário aqui embaixo. Comente, deixe seus comentários. Eu quero ouvir o seu comentário. Eu quero ler o seu comentário. Eu quero mostrar aqui no vídeo que assim como Deus fez comigo, vai fazer com você.